A está contido em B e B está contido em A. Chama esse positivo representando o número inteiro, porque geralmente sai quanto mais um, sabe? Como é que chama? Identificação. Você faz a identificação canônica, tá? Então você tem que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E você define as 4 operações aqui, define a adição, a multiplicação aqui dentro desse conjunto, mas você define de modo que estas 7 propriedades permaneçam válidas, tá? Então, quando você chega aqui no conjunto dos números inteiros e estende a adição dos naturais e a multiplicação dos números naturais aos inteiros, você estende, não estende de qualquer maneira, você estende de modo que as propriedades que são válidas nos números naturais, elemento neutro, associatividade, comutatividade, para adição, para multiplicação, e a distributividade da multiplicação em relação à adição, elas devem valer, tá? E você estende dessa maneira. É exatamente, olha, aí tem uma perguntinha, por que menos 2 vezes menos 3 dá 6? Porque negativo com negativo dá positivo. Tá? É porque você precisa que essas propriedades permaneçam válidas. Tá? Porque observe, ó. E serve para um e serve para o outro. Serve. Então, bem, você quer, preste atenção, você quer que as propriedades, elas permaneçam válidas. Então, se elas devem permanecer válidas, você deve definir o produto de 2 negativos, aliás, você deve definir o produto de inteiros de modo que valha, por exemplo, a distributividade. Então, se você pega MN naturais, tá? E você quer definir o produto de menos M por menos N, como eu disse, você deve definir de modo que estas propriedades permaneçam válidas. Então, se as propriedades elas não podem mudar, elas têm que permanecer, então vamos ver o seguinte: quem é, diante disso que eu falei, tá? Eu vou definir, para eu definir de modo que as propriedades permaneçam válidas, você precisa ter que menos M vezes N, vamos ver quanto é que dá essa conta, mais menos M vezes menos N, vamos ver quanto é que dá isso. Olha aí, eu estou admitindo que eu defini, olha o que eu estou fazendo, eu estou admitindo que eu defini o produto de números inteiros de modo que todas essas propriedades permanecem válidas. Em particular, essa daqui permanece válida. Então, eu posso continuar. Você já sabe, não é nenhum problema você entender que menos M vezes N, tá certo? Não é nenhum problema você entender que isso aqui é a mesma coisa que M vezes menos N, certo? O problema está aqui, né? Que você quer definir isso, né? Então admita que você definiu. Então, isso aqui fica desse jeito. Mas isso aqui será igual. O que é que eu faço? Não vale a propriedade distributiva? Então isso aqui vai ter que ser o quê? M mais menos N vezes menos N. Mas quanto é que dá um número inteiro somado com o seu simétrico? 0. Então isso aqui fica 0 vezes menos N. Isso dá quanto? 0. Ora, se esse número aqui, somado com esse, dá 0,
É porque esse aqui é o quê? Ou seja, é porque esse aqui é o simétrico de M vezes N. Tá certo? Assim. Entendi. Eles são Daí. o mesmo número, só que um é o M vezes menos N. Ó, eu somei esse com esse, deu quanto? 0. Então não resta outra saída a dizer que menos M vezes menos N é igual a M vezes N. Agora cuidado. Não, entenderam? Não saia por aí dizendo que eu provei para vocês que menos M vezes menos N é M vezes N. Isso aqui não é uma prova, porque isso aqui é uma definição. Tá? Isso aqui é uma condição necessária, quer dizer, esse produto tem que ser isso aqui é uma condição necessária para que estas propriedades, elas permaneçam válidas. Aí quando eu chego e defino isso aqui passa a ser uma definição. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte, o que eu mostrei para vocês é o seguinte: se isso aqui está definido e vale a propriedade distributiva, então a definição tem que ser essa. Ou seja, não dá para definir de outra forma, de modo que estas propriedades permaneçam válidas. Se as propriedades permanecem válidas com a definição do produto no conjunto dos números inteiros, o produto tem que ser definido dessa forma. Então isso aqui é uma condição necessária para que as propriedades elas permaneçam válidas. Será que é suficiente? Aí você tem que ter um trabalho de mostrar que definindo menos M por menos N dessa forma, isso aqui é uma definição, você tem que provar, aí resta um trabalho, qual é? Provar que quando você define isso, e aí você define por completo o produto, resta provar que todas as propriedades permanecem válidas, elas estão válidas. Vocês entenderam o argumento? Tá? O que eu fiz foi, com essa conta, dar uma condição necessária para que o produto esteja definido de forma que essas propriedades permaneçam válidas. Agora, resta mostrar que todas elas, de fato, estão válidas. Definição, gente. Olha, 8 vezes 3 é questão de significado. Você tem que dar significado às operações. 8 vezes 3 é 24. Por quê? Porque antes vem a definição do que significa 8 vezes 3. O que é 8 vezes 3? É o 8 somado com ele mesmo 3 vezes. E o que é também o 3 somado com ele mesmo, o quê? 8 vezes. Tá? Então tenham cuidado. Então está aqui uma explicação. Bem, com o conjunto dos números inteiros, você tem o seguinte, você tem resolvidas aquela equação lá, ó. Como eu disse, o conjunto dos números inteiros aparece para resolver problemas que você não consegue resolver no conjunto dos números naturais. Um exemplo é resolver aquela equação lá, x mais 3 igual a 2. Ó. X mais 3 igual a 2. Aí aqui eu tenho uma solução. Qual é a resposta para essa pergunta? Qual é? Menos 1. Tá? Você consegue resolver esta equação. Isso aqui é uma pergunta. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Qual é o número cujo dobro é 6? Esta pergunta, né, tem resposta nos inteiros. Qual é a resposta para essa pergunta? Tá? 3. Só tem uma resposta. A solução é 1. 2x igual a 6. Como essa também tem solução. 5x igual a menos 20. Qual é o conjunto de solução aqui?
menos 4. Devagar. Mas, se eu colocar isso aqui, ó. Não. Aí não tem solução. Porque o meu universo, olha, eu fui criando. Imagine a humanidade. A humanidade criou os naturais. Aí começou a trabalhar com os números naturais e ela se deparou com problemas que não tem solução dentro do conjunto dos números naturais. Aí eu vou criar um conjunto, e é isso mesmo, é definir. Vou definir um conjunto aqui, onde eu vou ter solução para estas questões, eu vou ter respostas para estas perguntas que não tem resposta no conjunto dos números naturais. Aí eu crio o conjunto dos números, aí a humanidade criou o conjunto dos números inteiros. Aí ela começou a trabalhar no conjunto dos números inteiros e ela se deparou com perguntas que não tinham respostas no conjunto dos números inteiros. Começa a pergunta aqui. Qual é o número inteiro cujo dobro é 5? Então a primeira pergunta é: qual é o número inteiro cujo dobro é 5? Existe? Não. Então o conjunto de solução desta pergunta é o vazio, que eu também represento assim, né? Mas diante dessa resposta, que não há um número inteiro cujo dobro é 5, vem uma nova pergunta. Mas será que existe um número, um conceito de número, que é uma extensão do conceito de número inteiro? Quer dizer, será que eu consigo um número cujo dobro é 5? Aí, para resolver isso, é que surge o conjunto dos números racionais, tá? Que são as frações da unidade. Mas cuidado com esse termo. O termo fração, ele deve ser usado aqui, quando eu falo fração, como ele é usado lá no ensino fundamental, tá? Que a criança aprende, de meu pano aqui, segura aqui, por favor. Não vai ficar gravada, minha filha. Eu sou já de cálculo. Mas é só você pegar o link depois. Alguém perguntou outra coisa, o que foi? Diga. Quando você está falando sobre provar que a questão está certa sobre resolver, Como é? você falou que tinha que provar que a questão estava certa. Então é só resolver a questão? Qual questão? Menos n vezes menos. Não, o que eu disse é o seguinte, você precisa definir para mn naturais, observe, se mn são naturais, e naturais positivos, vamos dizer assim, menos m vezes menos n e menos n são números negativos, certo? Se os dois são naturais positivos, se os dois são naturais não nulos, menos m e menos n são negativos. E eu quero definir o produto de menos m por menos n, mas eu não posso definir de qualquer forma. Vocês verão que, por exemplo, cálculo é um conjunto de definições e proposições. Existem as definições e existem as proposições. Proposições é aquilo que você prova que é verdade, que uma proposição em matemática ela é falsa ou ela é verdadeira. As proposições do cálculo serão as proposições verdadeiras. E existem as definições. Definir é dizer o que é, tá? Definição é tipo axioma, né? Hã? Não, é outra coisa, tá? Definição, depois eu vou explicar mais para frente. Então, aí eu preciso definir. Eu quero definir o produto de dois números negativos. Mas eu não posso definir de qualquer maneira. Aqui, eu tenho que definir de modo que essas propriedades permaneçam válidas. Em particular, essa deve permanecer válida. Se eu tenho que definir de forma que esta seja válida, então isso aqui me leva, tá,
esse fato de que eu tenho que definir de forma que as propriedades permanentes válidas, isso me leva a ver que essa conta aqui não pode ser outra coisa que não zero. Ou seja, isso aqui é uma condição necessária para que a multiplicação e a adição definida no conjunto dos números inteiros, ela continua tendo a propriedade da distributividade da multiplicação em relação à adição. Isso aqui é uma condição necessária. Mas essa condição aqui diz, olha, se esse número somado com esse dá zero, é porque esse aqui tem que ser o simétrico desse. Ou seja, esse é o simétrico de m vezes n. Desculpe. Esse aqui é o simétrico desse. Mas quem é o simétrico desse? M vezes n. Então você tem isso aqui. Então você encontrou uma condição necessária para que as 7 propriedades permaneçam válidas com a definição de adição e multiplicação no conjunto dos números inteiros. Aí você, então, pronto, só resta uma opção. Qual é? É que esse produto seja dessa forma. E aí você depois vai mostrar que isso é suficiente para que as 7 propriedades permaneçam válidas. Mas isso é outro trabalho, tá? Vamos continuar aqui. Agora, alguém pode até discordar quando eu digo que isso ali é definição, tá? Mas eu não ligo para isso não. É só... Hã? É melhor botar no bolso. Porque... Então, o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. E como o conjunto dos números racionais aparece, tá? Como é que o conjunto dos números racionais, ele surge? Ele surge com a necessidade de você contar pedaços, medir porções da unidade, tá? Contar pedaços. E como é que isso é feito? Você representa a unidade, tá? Você tem a unidade, uma unidade de alguma coisa que você está contando. Um bolo. Aí você divide esse bolo em 4 partes iguais. A unidade, o 1, representa o bolo. Aí você divide o bolo em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes é denotada por esse símbolo aqui, 1/4. Se você dividisse em 10 partes iguais, cada uma dessas partes era o quê? 1/10. Tá? Se você divide em 12 partes iguais, cada uma dessas partes é o quê? 1/12. Então, dado n natural, olha, aí eu falei de uma coisa importante aqui, unidade. A contagem, ela pressupõe a existência da unidade. Se você tiver a unidade, como é que você vai contar? Entendeu? Em qualquer contagem, e portanto em qualquer medição, você tem que ter a unidade estabelecida. Se não tiver a unidade. Inclusive, uma coisa interessante é a reta numérica. O que é a reta numérica? Você sabe o que é a reta numérica? A reta numérica, ela começa com uma reta. Olha como é que se constrói a reta numérica. Você tem uma reta. Supõe que isso aqui é uma reta. Tá? Foi neta. Aí você, nessa reta, você escolhe um ponto para estar associado ao número 0. Vamos distribuir os primeiros naturais na reta. Então você começa escolhendo nessa reta um ponto para ser o 0.
Tá aqui. Um ponto, passei o zero. Que é o ponto O. Tá? O O. Tá? Não. Depois você escolhe um ponto. E aí você aqui ainda não tem a reta numérica. Você precisa da unidade. Então, com essa reta, tendo escolhido um ponto, passei o zero, que é esse ponto O aqui. Você escolhe um outro ponto para estar só, não é para ser 1, é para estar associado a 1. Então escolhe um ponto aqui. Escolhe, pode ser qualquer ponto, desde que ele seja diferente do ponto O. Então você escolhe um outro ponto U e você associa esse ponto U. Você chega e diz, ó, esse ponto está associado a 1. Pronto, quando você faz isso, você tem a reta numérica. Você só precisa dessas duas coisas. Escolher um ponto para estar associado ao 0 e escolhe um outro ponto para estar associado a quem? A 1. Feito isso, você criou a reta numérica. Porque agora... Cadê aquele pano? Não sei. Porque agora, feito isso, você consegue associar por propriedade, por consequência, todos os outros pontos. Se esse... Não desliga agora não. Se esse ponto é 1, aí você pega um segmento congruente para cá, você tem o 2, né? Você tem esse ponto aqui, vai estar associado ao 2, desde que essa distância seja igual a essa, porque isso é a minha unidade, tá certo? E quando eu escolhi o ponto para estar associado ao 0 e o ponto para estar associado ao 1, automaticamente eu dei um sentido, que é o sentido, porque quando eu for distribuir os inteiros, aí a reta passa a ter um sentido positivo. Mas calma, vamos distribuir pelos naturais. Está aqui o 1, o 2 está aqui. Eu vou marcar o 2 aqui? Não faz sentido. Tem o 2, aí eu tenho depois do 2, qual? O 3. Aí depois eu tenho o quê? O 4 e assim por diante. Aí eu distribuo jogos inteiros também, com aquela identificação lá. Aí eu tenho aqui, que? O menos 1. Aí quando eu boto o menos 1 para cá, aí eu dei o sentido positivo, né? Porque automaticamente, quando eu vou distribuir os inteiros, aí tem um sentido, tá? Aí tem um sentido. Porque então você está botando 0, 1, 2, 3, no natural, não faz sentido, eu estou dos naturais, não faz sentido falar em positivo. Mas quando eu vou para os inteiros, aí tem sentido. Aí o menos 1, menos 2, aí eu dou um sentido. Tudo isso é criado, a reta numérica é criada com 2 pontos em uma reta. Um ponto para estar associado ao 0 e um ponto para estar associado ao 1. Aí você estabelece o quê? Estabelece a unidade na reta numérica. E você consegue distribuir os outros números que vêm depois. Porque aqui, ó, a sua unidade é um bolo, você tem 1/4. Se forem 3 pedaços, tá? 3 pedaços. Três quartos. 3 pedaços, 3/4. E como é que eu represento esses pontos na reta numérica? Divide a unidade. Divide a unidade em 4 partes iguais. Então você chega aqui, divide a unidade em 4 partes iguais. Então tem aqui, ó, 4 partes iguais. Onde é que está 1/4? Está aqui. Onde é que está o 3/4? Está aqui, ó. 1/4, 2/4, 3/4. E por incrível que pareça, fração continua sendo contagem. Essencialmente, fração positiva é o conjunto dos números naturais numa outra escala. Porque eu continuo contando, só que eu estou contando pedaços iguais da unidade. Porque é bom que se diga, seguinte:
grosseiramente falando, mas eu acho que vocês vão entender. Dado N natural, 1 sobre N, ó, isso aqui, 1 sobre N, dado N natural não nulo, importante isso, né? Dado N natural não nulo, 1 sobre N denota cada uma das partes da unidade, a unidade estabelecida dentro do contexto onde você está trabalhando, certo? É bom que se diga isso. 1 sobre N denota cada uma das partes da unidade quando dividimos a unidade, quando a dividimos em N pedaços iguais, N partes iguais. Tá claro para você? 1 sobre N é isso. O que é 1/3? É cada uma das partes da unidade do seu contexto, quando você divide essa unidade em 3 partes iguais. 1/25 é cada uma das partes da unidade, quando você divide a unidade em 25 partes iguais.